Nesse vídeo nós vamos aprender como precificar doces, o que você precisa levar em conta para que você tenha um preço de venda mínimo adequado para ter um determinado lucro que você mesmo vai determinar. Para conseguir obter o preço correto, nós vamos utilizar essa planilha que eu montei, que vai conseguir precificar qualquer coisa, inclusive os doces. Qualquer doce que você quiser, você consegue montá-lo aqui dentro, ele vai te dar um preço de venda correto. Para esse exemplo, nós vamos montar um brigadeiro. Então eu trouxe aqui para você uma receita de brigadeiro, em que nós utilizamos esses elementos aqui, que vai render para a gente 6 brigadeiros grandes. Nós vamos utilizar essa planilha e ela é boa porque ela consegue fazer qualquer precificação que envolva itens que são feitos a partir de outros itens, como é o caso geralmente dos doces, e ela consegue fazer também a precificação de itens para revenda. Então vamos supor que você está comprando um doce pronto, e aí você já tem um preço fechado desse produto e você vai revender. Então essa planilha vai revender também. Esse vídeo é para mostrar a fabricação de um item a partir de diversos materiais, como é o caso aqui do brigadeiro que a gente vai montar junto. O grande erro que as pessoas cometem ao precificar, se é que elas precificam, porque tem muita gente que às vezes, para chegar no preço de venda, vai no achômetro, vai de acordo com o que estão falando, acabam não precificando com base numa matemática. O grande erro das pessoas que se arriscam a precificar é não levar em conta todos os custos. E quando eu estou falando todos os custos, não é só o custo de material que você teve. Então você tem um custo para fazer esses 6 brigadeiros grandes aqui dos materiais, do leite condensado, do chocolate em pó, da margarina e do chocolate granulado. Tudo bem, esse é o custo da mercadoria vendida, mas existem outros custos. Se você for vender em alguma plataforma tipo iFood, vai ter uma taxa que você paga para o iFood. Se você for fazer uma estrutura em casa para montar isso, você vai ter custos envolvidos também. E esses outros custos que eu citei, eles devem ser repassados, porque são custos indiretos. Esses custos indiretos, em cada brigadeiro que você vende, por exemplo, ele tem que ser repassado um pouquinho para que no fim do mês você junte esses pouquinhos e tudo isso pague essas contas que você vai ter. Então como que você vai utilizar essa planilha para precificar esse brigadeiro aqui no nosso exemplo? Antes de começar a repassar a receita lá para dentro, nós vamos analisar os nossos custos fixos e variáveis da operação. O que são os custos fixos? Os custos fixos você vai colocar nessa aba aqui. Então você vai colocar o nome do custo e na coluna da frente qual que é o valor mensal desse custo. E depois de colocar todos eles, você vai colocar o quanto que você vende em média por mês. Então, por exemplo, eu coloquei a energia 250, o gás 140, a internet 100, a gasolina 100. E todos esses custos aqui somados me dão 590 e o que eu vendo de brigadeiro aqui nesse exemplo por mês é 5.000. Aqui nos custos fixos você vai colocar todos aqueles custos que ocorrem independentemente de você vender ou não. Então, mesmo se eu vender 1.000 brigadeiros ou não vender brigadeiros, eu vou ter esses custos aqui no meu mês. Então, você vai ter a energia que você vai gastar, você vai ter a gasolina que você vai ter aqui no mercado, por exemplo, vai ter a conta de internet, enfim, são custos que não variam de acordo com a quantidade vendida. Quando você tem custos que variam de acordo com a quantidade vendida, você vai entrar nos custos variáveis, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. Mas aqui são os custos fixos que você tem que entrar. Então você lista todos eles e aí você coloca também o seu faturamento mensal. Ah, eu estou vendendo 2.000, eu estou vendendo 5.000. Ou se você ainda não tiver esse valor pronto, você coloca a sua expectativa. Ah, eu tenho ali uma expectativa de vender 3.000. Então você coloca esse valor. É importante colocar um valor alinhado com a realidade, porque eu pego o percentual de custos fixos totais, comparo com o faturamento, chego em um percentual e a partir desse valor eu vou repassar em toda a venda exatamente essa quantidade para a gente abater isso no fim do mês. Depois nós entramos nos custos variáveis. O que são os custos variáveis? Em cada venda que você faz, um determinado percentual do valor da venda que você está fazendo vai para algum lugar. Então, lá nos custos fixos, eram custos que iam ocorrer independentemente do volume de vendas que você teria. Aqui nos custos variáveis, não. Para cada venda nova, um percentual do valor da venda é consumido. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, a taxa do aplicativo e coloquei impostos, cada um de 5%, e eu tenho um total de custo variável de 10%.
Colocados os custos fixos e variáveis, a gente começa a pensar nas receitas dos produtos, a receita dos doces que você vai montar. Então vamos lá. Eu tenho aqui numa colinha a receita do brigadeiro, peguei uma receita muito simples de brigadeiro, nada muito científico. Encontrei essa receita aqui que vai uma caixa de leite condensado, daquelas 395 gramas, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de margarina e 150 gramas de chocolate granulado. A título ilustrativo, pode ser que varie alguma coisa, mas é só para a gente entender o funcionamento da dinâmica. Então, quando você já tiver a receita na mão, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que cadastrar os materiais. Como assim cadastrar os materiais? Existe uma aba aqui que chama materiais. Todos os produtos que você for usar em receitas, você tem que colocar aqui. Então, por exemplo, leite condensado. Eu informo o nome do produto, leite condensado. Coloco uma quantidade referência e um valor referência. O que é isso que eu não entendi? Quantidade referência é quanto que vem em um determinado produto que você está comprando. Qual que é a unidade de medida aqui? É grama, é quilo, é litro? Pouco importa. Por que pouco importa? Você tem que colocar uma unidade de medida aqui que depois você replique essa mesma unidade quando você for montar o produto para precificar. Então aqui eu coloquei 395, eu já sei que é gramas, né? Eu já sei que não é quilos, 395 quilos. 395 gramas e quanto que custa isso. Então, uma caixa de leite condensado geralmente vem 395 gramas e aí eu tenho 6,99 o custo dele. E aí você vai fazer isso para todos os produtos. Chocolate em pó, 1000 gramas, margarina, 500 gramas e chocolate granulado, 150 gramas e o custo deles aqui. E coloquei também embalagem, é que eu coloquei 100 porque vem 100 na quantidade e custando 150 também a título ilustrativo porque eu vou usar uma embalagem para fazer um doce. Nesse caso, o brigadeiro. Por que isso aqui é interessante? Porque uma vez que você tiver precificado o seu doce, você vai ter lá a estrutura que compõe esse doce. E aí, caso alguma matéria-prima, algum material, algum ingrediente tenha alterado o custo, você vem aqui e muda. O leite condensado não é mais R$ 6,99, é R$ 8,99. Aí você muda aqui, tudo que depender do leite condensado aqui na planilha vai mudar o preço também. Fica muito fácil de você gerir isso no seu dia a dia. Aí feito isso, nós vamos precificar o nosso brigadeiro. Para precificar, você tem que vir aqui na aba de preço de custo desconhecido, porque é um item que vai ser montado. Eu vou usar a custo desconhecido, porque eu não tenho ainda o custo desse brigadeiro, eu tenho que descobrir primeiro. Caso fosse um item de revenda, que você já conhece o custo, comprei por tanto, vou vender por tanto. Aí você viria no custo conhecido, que aqui é um item de revenda geralmente. Eu compro por um determinado valor, aplico minha margem e chego no preço de venda. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos custo desconhecido para descobrir qual que vai ser o preço do brigadeiro depois de juntar tudo isso aqui que está na receita. Então nós vamos vir aqui no custo desconhecido e aí você vai entrar aqui nessa definição dos valores com quais são os ingredientes desse produto e todos os custos envolvidos na fabricação dele. E aí a primeira coisa que eu tenho é o leite condensado. É uma caixa de leite condensado, que eu sei que é 395 gramas. Então eu venho aqui, marco o item. Todos os itens que você colocou aqui nos materiais vão aparecer aqui para você. Então você seleciona ele e aí automaticamente ele já puxa a referência. 395 alguma coisa custa R$ 6,99. Então eu vou usar 395, que é uma caixa. E ele já vai montando o preço para você. Depois, além do leite condensado, eu tenho chocolate em pó. Então eu seleciono o chocolate em pó, ele traz as referências para mim. Tá em gramas, né? Porque eu coloquei 1000 gramas aqui. E aí eu tenho que entrar com 4 colheres de sopa. O material que eu cadastrei não está em colher de sopa, né? Está em gramas, então eu tenho que converter. Uma colher de sopa de chocolate em pó é 6 gramas, então 4 vão ser 4 vezes 6, 24 gramas. Eu venho aqui e coloco 24. Outro produto que eu tenho é a margarina. A margarina é uma colher de sopa de margarina. Uma colher de sopa, eu procurei, tem 12 gramas. Então, como eu entrei com o produto em gramas, eu tenho que fazer a conversão para continuar entrando em gramas. Se você tivesse cadastrado aqui em colheres de sopa, o que não é tão trivial e não é usual, você não precisaria fazer a conversão. Então, a margarina é uma colher de sopa que tem 12 gramas, você vem aqui e coloca 12. E aí, por fim, o chocolate granulado é 150 gramas, eu venho aqui e coloco 150 gramas. Além disso, embora não esteja na receita, essa aqui é a receita para você fazer o brigadeiro, mas você vai ter que vender. Então, para vender, o que você vai precisar? De uma embalagem.
Você vai precisar de uma embalagem. Eu entrei que 100 custa 150, então uma só vai custar 1,50. Então olha só o que essa planilha fez até o momento. Você colocou dentro dela todos os ingredientes, quanto que você vai usar de cada ingrediente, ela vê o custo desse ingrediente, soma tudo aqui embaixo. Só de ingrediente, para fazer essa receita, você está gastando R$ 3,84. Esse valor está um pouco alto, né? Você vai pagar R$ 3,84 no brigadeiro? Não! Por que não? Porque essa receita faz 6 brigadeiros grandes. Então existe uma parte aqui, ó, que é esse lote produz e tá 1 aqui. Mas quando eu coloco 6, ele vai falar, opa, esse lote produz 6 unidades. Então aquele valor aqui é do lote todo, eu preciso para achar cada um dividir por 6. E aí depois você vai colocar também, por fim, para fechar a sua parte, a sua margem desejada. A margem é o seguinte, é um percentual que você vai vender, por exemplo, por 100. Esse percentual de 40 que eu coloquei aqui significa que quando você vender o produto por R$100, você vai lucrar 40. Então é o lucro seu percentualmente em cima da venda. Se eu vender por R$10, você já sabe que está pondo no bolso 40% disso. R$10, 40%, R$4. Então vá mudando os números aqui, coloca 20, coloca 30, vai vendo o preço que dá, coloca 40, a planilha vai atualizando e você consegue ver a competitividade do seu preço, mas trabalhe com margens corretas para que sobre dinheiro para você no fim do processo. Então como que a planilha vai fazer esse cálculo? Ela tem o seu custo unitário, que é o custo que você usou para fabricar, ela tem os percentuais de custo fixo e variável e ela vai chegar num negócio que chama markup. O markup vai te ajudar a precificar. E aí ela fala, ó, o seu preço de venda é de R$6. Você tem que vender esse brigadeiro a R$6 para que sobre 40% de margem para você e você consiga pagar as coisas. E aí, aqui do lado, eu trago para você o DRE do projeto. O que é o DRE do projeto? O DRE do projeto é, você vai vender por R$6. Beleza, ó, a planilha falou que você tem que vender por R$6. Tá aqui. E aí, como que funciona todo o processo de pagamento dos custos envolvidos para sobrar dinheiro para você no fim? Funciona da seguinte forma. Eu sei que 5% que você tinha informado vai para a taxa de aplicativo e 5% para impostos. São os custos variáveis que você colocou, vão aparecer aqui. 5% de R$6, 30 centavos cada um deles. Então eu tenho 60 centavos de total de custo variável. Além disso, os meus custos fixos, ele está falando que cada brigadeiro que eu vendo é 71 centavos. Por quê? Porque eu sei que 11% do que eu vendo, 11,8%, tem que ir para custo fixo. Então eu separo 71 centavos. Custo do produto é 2,31. Por quê? Era 13 alguma coisa para fazer o lote todo, e aí eu dividi por 6, eu cheguei em 2,31. Então os meus custos ao todo estão dando 3,62. R$3,62. Se eu vendi por 6,04 e tenho de custos 3,62, me sobra 2,42. 2,42 é 40% de 6,04, que é o valor que você colocou aqui. Se você quiser mudar o valor de venda, baixar um pouquinho esse valor, para ter um pouquinho mais baixo, você coloca 30% aqui, por exemplo. O seu valor de venda vai para 4,79 e te sobra 30%. Mas talvez 40%, 50%, vai depender muito do seu valor de mercado que você está encontrando aí na competitividade do mercado. Mas você vai mudando aqui, ele vai alterando. E aí do lado aqui do individual, você tem um lote. Ou seja, esse lote todo, que são 6 brigadeiros que me custaram aqui para fabricar R$3,84, tem aqui também. Então quando você vender tudo, você vai ter 36,24, porque são 6 unidades, né? 6 vezes 6,04 dá 36,24. Tenho isso aqui de custo variável, tenho o mesmo 11,8% de custo fixo, tenho 3,84 de custo de fabricação, que é o que você tinha visto, somando custos 21,74, e quando eu abato isso aqui do preço de venda, dá 14,49 no meu bolso, que é 40% do valor total. Então você tem aqui o preço que te dá segurança para o negócio. Vai sobrar dinheiro para você, você vai guardar um pouquinho esse dinheiro para ir abatendo os outros custos e no fim das contas não ter nenhuma surpresa. E o que vai acontecer no fim do mês? No fim do mês você vai vender aqueles 5 mil que você me falou aqui. Você falou que vai vender 5 mil. Quando você vender 5 mil, você vai ter diversas vendas que cada venda feita te dava 11,8% de uma reservinha para custo fixo. Se cada venda feita você guardava 11,8% dela, no fim do mês você vai ter sempre 11,8% dos 5 mil, que é 590, e aí você vai ter essa reservinha para pagar esses custos fixos aqui. Se eu mudar os custos fixos, entrar uma coisa nova, ou se eu mudar o meu custo variável, entrar uma coisa nova, ou se subir o preço dos materiais aqui, vai ser tudo repassado no meu preço.
Então, ó, o brigadeiro individual está 6,04 de preço de venda. Se o meu leite condensado mudar o valor, então vai para 8,99 o leite condensado. Não é mais 6,99, vai para 8,99, eu chego no meu preço agora de 6,91, porque eu repassei. Se eu não repassar, se você não tiver a planilha e não tiver essa lógica, vai sair da sua margem de lucro aqui embaixo e você não vai ter tanto resultado. Então essa planilha é ideal para quem faz doces, para você que faz doces, para você que precisa ter uma ideia um pouco mais assertiva de quanto que você precisa cobrar, essa planilha vai resolver sua vida. Ela vai te dar uma segurança e uma previsibilidade e você vai começar o mês trabalhando sabendo que você, com essa planilha, vai ter um preço de venda justo que vai te fazer sobrar dinheiro. Como eu te disse, o link para adquirir a planilha, caso você tenha interesse, está aqui na descrição do vídeo. Não hesite em aproveitar a oportunidade. Nós nos vemos por aí e até mais.